Que legal, cara. Mas você começou a viver, então, integralmente da música, você tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha, eu acho que uns 17, Ah, mais foi ou novo, menos. cara. Porque eu tenho 51. Eu comecei a tocar com 8 anos de idade, 1982, né, por causa do Kiss. Aí não tinha ninguém que me ensinava, eu comecei tocando, tinha um senhor lá que tocava chorinho, comecei tocando cavaco, né? Aí ele falou, acho que você vai ser bom para solo. Aí ele me deu um cavaco e eu tocar carinhoso, brasileirinho, tudo no cavaco. Aí ó, por fora eu comecei a gostava de rock, né? Um primo meu depois me apresentou a parte mais de rock progressivo, aí foi meu interesse pelo violão, por causa do Steve Howe, Steve Hackett, do Genesis e tal. E aí na época, também não existia a faculdade de guitarra, né? Foi acho que em 94, se não me engano, que aí eu fiz a faculdade de violão erudito, por causa da minha influência com o rock progressivo. E aí nesse meio tempo eu já estava bem mais envolvido com a música, aí eu comecei a fazer aula com o Andrés Cassis, que era um jazzista lá do bairro lá. Esse cara me ensinou, ele me apresentou o Mike Stern, me apresentou o John McLaughlin, George Benson, me ensinou a ler realmente, improvisar. E aí quando eu me formei, aí eu fui para o LM, né? E aí tem o Rui Saleme, que é o meu mestre. Eu fiz aula com o Fernando Corrêa também da Jazz Sinfônica. Então sempre tive esse gosto assim por improvisação, por jazz também, né? Mas e na ULM, que aí foi um baque tremendo, né? Porque eu cheguei lá, putz, standards, tal, não tinha muita, sabe, não tinha muita linguagem, né? Fiquei lá 4 anos estudando peças de violão erudito, tá? Aquela coisa mais disciplinada, né? E chegou lá na ULM, o Rui ele fazia uma roda, né? A aula dele era fantástica. Por exemplo, ele tinha 4 alunos, em vez de dar uma aula para cada aluno, ele juntava 4 horas, nós 4 fazia uma roda, pegava um tema e cada um ficava improvisando, rodando. Se aprendia por osmose, às vezes nem explicava, eu vi o cara, vou tentar fazer igual, entendeu? Legal. Então isso era muito legal, foi a fase, acho que mais eu me desenvolvi. E aí nessa época, aí eu comecei a dar aula, um lance da revista, depois a banda de baile, né, que eu toquei durante um tempo. Aí já estava totalmente assim, não tinha como não viver mais de música. Então foi uma coisa assim gradativa e natural, né? Se alguém perguntar para mim, você recomenda eu sair do meu trabalho e tentar viver de novo, já não recomendaria hoje, né? E também, se o cara for fazer isso, ele precisa se preparar um pouco, né? Se tem um trabalho que tem muita estabilidade, principalmente se ele tem família, alguma coisa, né, cara? Exatamente, Então vamos lá, cara. A gente, você foi um pouquinho dessa sua formação, né? Isso. Eu queria abordar alguns assuntos, que é a diferença entre tocar em banda de baile, na noite, autoral, sideman. Qual a sua visão sobre esses caminhos aí? Perfeito. Então, no começo, eu comecei tocando com banda de baile porque foi uma oportunidade que apareceu. Eu achei que foi válido porque eu tive que aprender a tocar vários estilos que eu não estava acostumado. Por exemplo, axé, tocar bolero, pagode, tocar de tudo, entendeu? E no começo, assim, eu acho que é válido, mas para mim não era uma coisa que me agradava muito, assim, sabe? Então, eu fiquei durante pouco tempo e depois teve uma época, nesse período, que tinha muito o negócio de cover específico, né? A banda fazia cover do U2 cover, por exemplo. E tinha cara que teve gente que ficou rico, assim, fazendo cover do U2, por exemplo. Mas até hoje tem gente Tem, assim, então, que vive disso, assim, sabe? Tem gente que vive, muita gente vive o Iron Maiden cover, os caras, meio que vive disso e consegue viver bem, assim, sabe? Eu peguei um pouco dessa fase também. Eu toquei de Purple cover, depois Led Zeppelin cover. Era engraçado que comecei numa casa lá em Sorocaba, aí cada semana a gente fazia cover, a mesma banda, era de Purple cover. A semana seguinte, Led Zeppelin cover, mas era a mesma banda, sabe? Queen cover. Então, isso foi uma coisa assim bem também interessante, porque eu acabava me aprofundando, né, nessas bandas, tudo. E aí depois, final dos anos 90, aí veio essa banda, uma banda que eu toquei durante 11 anos, chamada Banda Almanac, né, que existe até hoje, lá em São Paulo. E era mais assim, covers variados, mas aí uma coisa que as pessoas às vezes se enganam, né, que fala assim, eu toco numa banda cover. Cover, na verdade, é cover quando o cara toca nota por nota, assim, veste igual, entendeu? Faz todos os trejeitos, tira o timbre igual. No caso, assim, eu já vejo como se fosse bandas de... Eu falo que assim, eu toco numa banda de classic rock, por exemplo, entendeu?
Então, assim, é uma banda que eu faço os meus arranjos, eu uso os meus timbres. Então, assim, você tem uma coisa assim de liberdade, né? Então, eu vejo como se fosse intérprete mesmo, assim, sabe? E aí eu tô tocando nessa banda Hot Rocks há 16 anos já, desde 2010. O mesmo vocalista? O vocalista foi trocado, mas a mesma formação deve estar há alguns anos já, né? Então, assim, as vantagens, né? As pessoas até perguntam, por que você ainda toca na noite e tal, né? Então, tem algumas coisas que são importantes pontuar. Primeiro, assim, porque como eu tenho uma escola de música, então tocar, né, assim, em lugares... Normalmente a gente toca em lugares mais perto, assim, da minha casa, entendeu? Da região onde que eu moro. Então, isso agrega porque traz bastante aluno. Então, quando eu vou cadastrar um aluno novo, a gente pesquisa, de onde você conheceu? Muitas vezes, e conhece de ver tocar, assim, sabe? Nas casas que a gente se apresenta em São Paulo. E aí, sem contar que outros integrantes também dão aula lá, né? O professor de canto, por exemplo, é o vocalista da minha banda e tal. Então, isso traz alunos para a escola. Outra coisa que é legal também, que agrega o fato de eu poder usar o palco para fazer conteúdos para as marcas que me patrocinam. Então, isso é bom para a marca. Eu gosto de ver, né? O cara realmente está usando no palco, está usando ao vivo. Você vê lá os registros e tal. E para mim, foi muito bom também, porque serviu como laboratório, né? Teve uma época que eu tocava nessa outra banda que eu não gostava... Assim, eu estava numa fase muito ruim com a banda, que eu queria sair da banda. E a única coisa que me motivava a tocar é porque, cada show eu levava uma guitarra nova só para ver como que ia sair o timbre, sabe? Eu levava um ampli novo. Cada show eu levava um equipamento, um set diferente. Então, servia muito de laboratório de timbres, o palco, né? Porque uma coisa é você testar um equipamento em casa, né? E a outra coisa é você ir no palco mesmo e tocar para valer mesmo. E aí que você realmente vê se o equipamento funciona para você ou não, entendeu? Então, o palco serve muito para isso, para laboratório de timbres, né? E também tem um negócio que é importante você falar, é que São Paulo ele está num outro nível em relação a você sair e fazer esse tipo de show. Sim. Porque quando você fala assim, eu toco numa banda cover, né? Você é igual pipoca. Você pode fazer pipoca em casa, pipoca de micro-ondas, tem a pipoca gourmet. Tem a pipoca do saquinho lá que vai custar R$2. Talvez do cara da tua esquina custe 5, 8. Isso. E tem pipoca comer que pode valer R$30, R$25. E não é tipo assim, uma banda cover que o cara vai e toca por R$150, R$200. Exatamente. Porque eu acho legal você explicar isso, certo. Porque São Paulo, na verdade, está numa outra sintonia, que inclusive é diferente do Rio de Janeiro. Tá. São Paulo, graças a Deus, assim, tem bastante espaço para tocar. Tem muitos pubs, né? Abriu o Cavern Club agora, dos Beatles, e né? com condições legais. Sim. O cachê é ok. Não é R$1.500, R$2.000, mas cada um vai poder tocar por R$500, R$600, R$700. Exatamente. O que é diferente do cara que vai subir para tocar por 150, que o cara tem que tocar muito para conseguir pagar as contas, entendeu? Então, aí tem várias situações, né, que a gente pode pontuar. Uma coisa assim, às vezes, beleza, já aconteceu de a gente tocar numa casa e o cachê é um cachê baixo. E depois, mas vai muito do relacionamento também que você tem, entendeu? Também do seu profissionalismo, né, e da parceria que você vai fazendo. Por isso que é importante a questão de você ser pontual, você ser um cara que não vai dar dor de cabeça, entendeu? E, lógico, tocar bem também, né? A questão da performance, tudo de repertório. E aí, o que acontece? Isso é uma relação que você vai desenvolvendo, vai evoluindo e o cachê vai aumentando também. Então, não existe assim, mas o cachê é um valor da tabela dos músicos. Não, não é, entendeu? Então, é uma coisa que começa, muito de relacionamento, né? Tem bar que paga R$150? Tem. Entendeu? Agora vai da pessoa submeter a isso, entendeu? A gente, graças a Deus, a gente conseguiu fechar como se fosse um circuito de lugares que são legais, que o som é bom, que o público responde legal, entendeu? E que os donos, por exemplo, tem donos de bar que são alunos da minha escola. Então, para mim é importante também, porque eu faço muitas apresentações da escola, justamente nesses bares que a gente toca. Então, é uma coisa... Um jogo de ganha-ganha. Ganha-ganha, você entendeu? E outra, eu toco músicas que eu gosto. Então, é diferente, né? Por exemplo,
Já me chamaram para tocar Só Pra Contrariar, que é legal, uma banda de pagode, mas, cara, não é o meu métier, entendeu? Ou a filha da Zizi Posse, a Luísa Posse, o Elias Jó, que é um grande tecladista, ele era maestro do Raul Gil, tinha me convidado, só que falou, é uma turnê, entendeu? De 6 meses, se eu não me engano. Ia ter que parar a minha vida, parar nas aulas. Não vou, sabe, para mim não ia ser uma coisa, por mais que o cachê é melhor, mas pelo menos onde que eu toco, eu acho que os lugares que eu toco, do jeito que eu estou fazendo, realmente para mim é mais, além da satisfação, agrega com o aluno, eu posso explorar os timbres de guitarra, que é uma banda de rock, então a guitarra aparece bastante, tem bastante destaque, entendeu? Então, para mim, eu fico feliz tocando, são músicas que eu gosto, com pessoas que eu gosto, é uma banda que nós somos amigos, a gente se curte tocar junto, entendeu? Tem um entrosamento, eu tenho liberdade para improvisar, então, para mim, eu acho que isso é uma coisa interessante. Aí você perguntou do autoral, o autoral é fundamental, assim, para mim, pelo menos, você ganha, viver só de autoral é muito difícil, né, aqui no Brasil, mas no meu caso, eu ganhei de forma indireta. Por exemplo, com patrocínio, com oportunidades, por exemplo, todo ano eu toco na NAMM Show, que é a feira de música que tem nos Estados Unidos, a maior feira de música do mundo. A NAMM Show existe desde 1901, né? É uma coisa de louco, né? Começou com uma feira de pianos. Né? Quanto? 1901. Já tinha esse nome? Já tinha esse nome. 1901 e era pianos, né? Fabricantes de pianos. Então, para você ver, é fantástico lá. Depois a gente pode falar sobre a excursão que eu organizo, né, com a escola, que é a NAMM Trip, do IMKS. E aí, se eu não tivesse trabalho autoral, dificilmente iam me chamar para se apresentar lá, né? Porque você vai tocar cover, às vezes pode ter problema com direito autoral, entendeu? Uhum. Então, nessas horas que você vê o quanto é importante para quem quer viver de música. Porque, assim, tem duas situações. O cara, ou você quer viver de música ou você quer viver da sua música, né? Então, no meu caso, eu vivo de música, porque eu sustento minha família com a música. Então, dou aula, toco cover. Eu queria, de repente, viver só da minha música, né? Conseguir fazer... Mas, ao mesmo tempo que eu não consigo viver só de música, não é por isso que eu não vou fazer, entendeu? Mas é uma coisa que me agrega justamente por isso, né? Porque você vai ter oportunidades de tocar em eventos diferentes, coisas, por exemplo, como feiras de música, né? Você vai, às vezes, ser patrocinado de uma marca e você vai fazer um review de equipamento. Quando você tem uma música sua, você é visto Sim. como um artista, né? Não mais como um músico, um operário da música, né? Boa. E isso é uma coisa bonita da música, que ela tem tantos caminhos ali dentro. Perfeito. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não acreditar que o nosso caminho é idêntico ao do outro, né? Isso que exatamente. Eu, por exemplo, hoje eu jamais ia imaginar que algumas coisas que eu faço hoje, eu jamais ia imaginar que eu ia, por exemplo, tô quase virando um agente de turismo, né? esse ano eu levei 26 pessoas para NAMM lá, organizar tudo, levar, ver coisa de passaporte, visto, de todo esse trâmite aí, né? Seguro, de negócio de saúde e tal. Chegar lá, fazer todo o roteiro, levar para lá e para cá. Já fala 10 anos já, né? Então isso é uma coisa que nem pensava, mas foi uma das coisas que a música me proporcionou.